alegria estar aqui de volta. Depois de uma semana, estamos retornando à adoração pública como irmãos e irmãs para ouvir a palavra pregada. Queremos convidá-los que abram suas Bíblias em Êxodo capítulo 20. Enquanto vocês encontram esta passagem, eu quero saudá-los com a graça de Jesus Cristo, esta graça que nos alcançou e esta graça na qual estamos salvos. Permanecemos firmes no Senhor, alegres, porque a igreja do Senhor é uma igreja forte, presente, que ama o Senhor e não há homens, está aqui nesta noite para ouvir sua palavra. Queremos, então, convidá-los que acompanhem apenas um versículo, Êxodo, capítulo 20, versículo 7. Hoje nós estamos fazendo a exposição, estaremos fazendo a exposição do capítulo, ou melhor, do mandamento número 3, capítulo 20 de Êxodo, versículo 7. Pastor Juan está ausente, foi a Tuntum dar assistência à igreja, segunda igreja cristã evangélica, que foi uma palavra que a igreja, a diretoria desta igreja, seu conselho, deu à diretoria regional de apoiar nesses próximos 6 meses aquela igreja, dando assistência uma vez por mês. Os demais pastores e igrejas darão essa assistência àquela igreja ali. Queremos, então, ler a passagem bíblica de Êxodo 20, versículo de número 7. Podem ler comigo, meus irmãos, está na projeção, você pode acompanhar na tela. Não tomarás... Amém. Amém. Quero convidá-los para orar. Vamos pedir a bênção de Deus para esse tempo. Vamos orar. Nosso Deus, como é bom estar aqui na Tua presença, Senhor. Ao mesmo tempo, nós temos temor diante do Senhor. Tu és um Deus tão santo, tão puro, que não pode contemplar o mal. E nós ainda temos falhado bastante contra o Senhor e contra o nosso próximo. Diante da Tua lei, todos nós nos sentimos um nada. E é por isso que nós corremos para Jesus, o nosso Salvador, aquele que cumpriu a lei em nosso lugar. E nos deu a graça de estarmos aqui num culto público com a nossa família. Senhor, fala conosco. Que essas palavras tão antigas sejam tão presentes e atuais para nós. Cremos que ela é. Senhor, visita-nos enquanto ouvimos a palavra. Dá-nos humildade para ver em que aspecto temos falhado em não cumpri-la. E que o Espírito de Deus mova nossos corações para praticá-la. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. É só teu nome que é meu inimigo, mas tu és tu mesmo. Não és Montecchio? O que é Montecchio? Não é pé, nem mão, nem braço, nem feição, nem parte alguma de homem. Ó, se outro nome, o que há em um nome? O que chamamos rosa, com qualquer outra palavra, terá o mesmo doce cheiro. E assim Romeu, se de Romeu não for chamado, manterá a valiosa perfeição que lhe é própria, se de outro modo intitulado.
Romeu, risca teu nome, e em troca dele, que não é parte de ti, fiques comigo por inteiro. Meus queridos irmãos, esses são versos de uma famosa peça de Shakespeare, Ato 2, cena 2, de Romeu e Julieta. A história é sobre dois amantes cujo romance é proibido por causa da rivalidade de duas famílias. Ele é um Montecchio e ela é uma Capuleto. Eles não se dão bem. E eles então ela sugere que, pelo menos, se ele pudesse trocar seu nome, ela viveria com ele para sempre. Queridos irmãos, Romeu e Julieta descobrem que nomes não são facilmente descartados. Não dá de riscar o meu nome, não dá de riscar o nosso nome. Mas o que é um nome? Conforme nós lemos em Êxodo 20, o texto começa dizendo no versículo 7, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. O que é um nome? O nome, senhores, irmãos e irmãs, expressa a identidade interior de uma pessoa. Por isso é importante o nosso nome, zelar pelo bom nome. O nome revela a essência da pessoa, quem ela é. Quando usamos o nome de Deus, estamos nos referindo à essência do seu ser, de quem Ele é. E em toda a Bíblia, o nome do Senhor, Ele é exaltado. E os autores, eles usam os mais elevados termos possíveis para exaltar o nome de Deus. No Salmo 8, versículo 1, nós temos o que lá? Salmo 8, versículo de número 1, o texto começa dizendo assim: ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Salmo 29, versículo 2, parte A, diz: tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor, versículo 2, a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da santidade. E a primeira petição, nós cantamos aqui, a oração do Senhor, a primeira petição do Pai Nosso é: santificado seja o teu nome. Irmãos, os apóstolos, eles proclamaram que não há outro nome no céu, nem na terra, e nem debaixo da terra, entre os homens, pelo qual devemos ser salvos. Atos capítulo 4, versículo 12. Paulo garantiu aos romanos, em Romanos 10, 13, que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E o acontecimento final, o acontecimento culminante de toda a criação, naquele grande dia da volta do Senhor, quando ao nome de Jesus todo o joelho se dobrará, ou se dobrar no céu e na terra e debaixo da terra, e toda língua confessar que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai, o nome dele será glorificado. A Bíblia não quer que esqueçamos de Gênesis a Apocalipse a importância do nome de Deus, porque um nome carrega consigo a essência do ser, no caso de Deus, a essência do seu ser. Como é que o nome de Deus era usado no Antigo Testamento? Conforme Êxodo 20, a tradução mais literal deste versículo é: não levantarás o nome do teu Deus em vão. Levantarás. Porque estava ligado a um tribunal, a um processo.
em que muitas pessoas usavam o nome de Deus para fazer juramentos. Jura a verdade, falar a verdade, nada mais do que a verdade, juro em nome de Deus. Eles levantavam o nome de Deus. E levantar o nome de Deus é usá-lo. Se levantar em vão, é usá-lo de maneira errada e pecaminosa. Três campos, irmãos, nos quais o nome de Deus era profanado nos tempos do Antigo Testamento. Eu gostaria de lembrar a vocês 3 maneiras do nome de Deus ser usado em vão, inutilmente, de forma profana, na feitiçaria. O nome de Deus é poderoso, é pesado. Então as pessoas usavam o nome de Deus para tipo de magia, para feitiço. Era proibido e é proibido até hoje. As pessoas usavam e ainda usam, falando do Antigo Testamento, elas usavam na falsa profecia, se levantavam dizendo, assim diz o Senhor. Hoje estão dizendo assim, Deus me disse, Deus me revelou. É usar em vão o nome de Deus, profaná-lo. E em terceiro lugar, por meio de juramentos falsos. Juramentos quando, depois de jurar, você mente. Então, olhem para Êxodo 20, e vocês precisam perceber que esse mandamento não é pequeno. Esse mandamento não é uma coisa suave, apenas, Deus está dizendo que a gente não pode usar o nome dele em vão, como se fosse algo simples. Nós vamos ver que ele tem uma ameaça ao final, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Feitiçaria era uma das formas de usar o nome de Deus em vão. Feitiçaria tem a ver com o ocultismo. No mundo antigo, irmãos, era muito comum as pessoas acreditarem que ganhariam acesso ao poder sobrenatural usando nomes de deuses. Até hoje a gente acredita. Tem gente dizendo, fala aí em nome de Jesus, o nome de Jesus é poderoso, como se fosse apenas o nome pronunciado. Não entenda assim. O nome de Jesus não pode ser usado de maneira leviana. Para os nossos fins particulares, no Antigo Testamento, o nome de Deus, ele era usado para encantamentos mágicos. Nós vimos isso no Egito, na época de Arão. Nós vimos isso em Daniel, na época de Daniel. As pessoas elas invocando os seus deuses para fazerem encantamentos. Elas invocavam os deuses também para curar o corpo, predizer o futuro ou dar vitória a uma batalha. Elas achavam que o nome de Deus ou dos deuses era como um tipo de amuleto da sorte. Pronuncie, abracadabra, e tudo vem acontecer. Pirlim, pim, pim, tem isso aí? Uma varinha, pim, e as coisas acontecem. O nome de Deus não é para isso que deve ser usado. Hoje, nós acreditamos que o nome de Deus não é tão poderoso assim. Mas lá, eles pensavam e criam que o nome de Deus era poderoso. E irmão, nós não estamos dizendo que não é. O que nós estamos dizendo que não deve usá-lo de modo vão, porque é perigoso. É perigoso. Os egípcios, como citei, eles eram especialistas nessas coisas. Mas Deus,
ele se recusa a ser manipulado. Vocês sabem que nós somos muito fáceis, nós desejamos muito manipular a divindade para os nossos prazeres. Nós fazemos promessas. Se Deus fizer isso comigo, eu vou fazer aquilo para o Senhor. Aí fica naquela jogada, fazendo promessas, usando o nome de Deus, quando na verdade você não quer glorificar a Deus, você quer receber bênçãos dEle. Deus não pode ser manipulado, Deus não pode ser domesticado. Ele ordenou que seu povo não usasse seu nome para lançar feitiços. Abra sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 18. E veja que já aqui neste livro, capítulo 18, 10 a 12, o Senhor diz assim, Deuteronômio 18, 10 a 12. Não se achará em ti quem faça passar pelo fogo seu filho, a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por estas abominações o Senhor teu Deus os lança de diante de ti. Deus proibia, desde o Antigo Testamento, encantadores, mágicos, feiticeiros, necromantes. Você lembra de alguém que usou a necromancia, que foi o rei Saul, invocando uma mulher, e ali Deus certamente ficou irado com aquela ação daquele homem. E até hoje, isso é proibido. Além disso, Deus proibiu o uso do seu nome na falsa profecia. Irmãos, os falsos profetas sempre diziam, falsos profetas, assim diz o Senhor, e depois mentiam. Todas as vezes que eles usavam aquilo que chamamos de o oráculo divino. O oráculo divino é exatamente essa frase. Assim diz o Senhor. Eles usavam esses termos para dar uma legitimidade no que eles falariam logo em seguida. Porque tudo que se diz depois dessa frase, pode abrir aspas, que é a boca de Deus dizendo. Assim diz o Senhor. Aí o restante é Deus falando. Então aquilo dava um respaldo às palavras do profeta. Mas todas as palavras que ele dizia depois de assim diz o Senhor eram mentiras. E por serem mentiras, esses falsos profetas, eles estavam usando o nome de Deus em vão. A falsa profecia, irmãos, era a tentativa de usar o nome especial de Deus para promover os interesses particulares do profeta. E isso já foi usado muitas vezes. O nome de Deus já foi usado muitas vezes, indevidamente, na história da igreja. Eu quero lembrá-los, para que vocês não esqueçam, nunca mais, de que não devemos usar o nome de Deus em vão. Quem já ouviu falar sobre as cruzadas? Na Idade Média, as cruzadas foram guerras em nome de Deus. Usaram o nome de Deus em vão para legitimar uma guerra. Quem estudou a história dos Estados Unidos sabe que os puritanos da Inglaterra fugiram para os Estados Unidos e quando eles encontraram os índios peles vermelhas, e aqui é um ponto
negativo dos puritanos, nós não podemos falar somente das coisas boas que aconteceram, nós temos que lembrar que na nossa história tem os pontos negativos. Eles encontraram os peles vermelhas nos Estados Unidos, nas 13 colônias, e eles exterminaram, muitos foram assassinados na justificativa de que estavam entrando na terra prometida e que tinham que expulsar os cananeus, os amorreus, os heveus. Uma interpretação errada, pecaminosa, usando o nome de Deus e a palavra de Deus para cometerem pecados. Só para que vocês se lembrem, nós vimos isso também no tráfico de escravos. O tráfico de escravos, na Inglaterra houve muita escravidão, tráfico de escravos, pegando da África para a Inglaterra. Nós temos Newton, é um dos que se converteram, não sei se é John Newton, ele se converteu numa das viagens que ele estava transportando escravos, e eles usavam, muitos dos donos de escravos estavam usando o nome de Deus para coisificar as pessoas. Nós temos também o nome de Deus sendo usado para causas sociais. E por que não dizer, irmãos, para questões políticas? Se você colocar nesse momento no Google e encontre quantas profecias de que Bolsonaro ganharia as eleições. Quantas profecias contrárias a Lula. Quantas profecias contrárias ao governador do estado do Maranhão, ou do Piauí, ou de algum outro lugar. Sem entrar no mérito da política partidária, eu quero lembrá-los que todas as vezes que usamos o nome de Deus para ser mascote de nosso partido, nós pecamos contra Deus. Eu quero lembrá-los que a igreja do Senhor, ela pecou contra Deus no Brasil. Independentemente se os fins eram bons, os meios não justificam os fins. Nós não podemos fazer isso. Eu vi muitas vezes acompanhando profetas, falsos profetas, usando o nome de Deus, profanando o nome de Deus para interesses políticos partidários. A igreja do Senhor está acima da política partidária. Nós vamos ter posições bem parecidas com um candidato ou outro, podemos até parecer, mas a nossa posição é muito mais elevada do que qualquer outra posição neste mundo. Porque nosso reino, ou melhor, o reino de Deus, não é deste mundo. Foi isso que Jesus disse para nós. Foi isso que ele disse para o governador Pilatos. Então, vamos viver nossa vida com pureza, com santidade, usando o nome de Deus devidamente. Na falsa profecia era usado, lá no Antigo Testamento já era usado. Por fim, pensando nessa perspectiva do uso de Deus em vão, nós temos o juramento. Muitas pessoas, para convencer que estavam dizendo a verdade, por exemplo, ou num negócio, num contrato, ou num tribunal, num processo, elas diziam assim, lá no Antigo Testamento: vive o Senhor. Eles estavam dizendo, estavam chamando Deus para ser testemunha delas ali, de que elas estavam falando a verdade. E elas usavam o nome de Deus apenas para convencer de que o que elas estavam fazendo era verdadeiro. O problema surgia, irmãos, não era quando elas faziam juramento, é quando elas juravam e em seguida passavam a mentir. É chamado no direito criminal de perjúrio. Perjúrio é um crime tipificado no Código Penal. E de onde foi tirado isso, meus irmãos? Nossos doutores, advogados aqui, foi tirado do terceiro mandamento da lei de Deus. É claro que
Eu não estou dizendo de literalmente alguém copiou lá e colou. Muitos outros códigos proíbem o juramento falso. É uma violação direta do terceiro mandamento, o perjúrio. Essas são algumas maneiras, irmãos e irmãs, pelas quais o nome sagrado de Deus era usado indevidamente nos tempos do Antigo Testamento. Mas como nós podemos usar o nome de Deus devidamente? Não basta saber o que não devemos fazer, nós precisamos saber o que fazer de certo. Já aprendemos que os mandamentos têm aspectos negativos, não faça, e positivos, faça. Então nós usamos o nome de Deus quando o consagramos, preservando o seu nome para fins de adoração e louvor. O que nós estamos fazendo aqui? Nós cantamos, falamos de Deus como Deus de justiça, de bondade. Nós estamos usando o nome de Deus devidamente. Quando nós louvamos esse Deus, quando nós o elogiamos, quando nós o admiramos, quando nós o consagramos, essa é uma das maneiras de usar o nome de Deus em vão. Ou melhor, usar o nome de Deus devidamente. Honrar o nome de Deus é, nas palavras de Martinho Lutero, usá-lo em todos os momentos de necessidade para invocar, louvar, orar e dar graças a Ele. Então, quando eu oro, eu uso o nome dEle devidamente. Quando eu oro, para glorificá-lo e não simplesmente para os meus próprios fins egoístas. Porque eu posso até orar e cometer pecado, porque a minha oração, ela é egoísta, antropocêntrica. E Tiago, no capítulo 4, versículo 1, diz lá que nós às vezes não temos porque não pedimos, e quando pedimos, pedimos mal para nossos próprios prazeres. Então, uma das melhores formas, um dos melhores lugares para aprender o bom uso do nome de Deus é olhando para o livro dos Salmos. O livro dos Salmos nos ensinam a usar o nome de Deus devidamente. Pode ler, leia, e você vai encontrar o nome de Deus usado para louvor, oração, adoração, momentos de necessidade. Nós vamos clamar a Ele, nós vamos invocá-lo. E como é que nós profanamos o nome sagrado de Deus hoje? Eu falei de como era usado no Antigo Testamento indevidamente, como ele é usado devidamente para fins de adoração e louvor, oração, invocação e necessidade. Como é que nós profanamos o nome dele hoje? Nós profanamos, irmãos, o nome de Deus hoje pelo nosso mau testemunho como cristãos. Nós damos mau testemunho. E quando damos mau testemunho, nós usamos o nome de Deus em vão, o nome de Cristo em vão. Por que nós usamos o nome de Deus em vão quando damos mau testemunho? Porque qual o seu nome? Como alguém alcançado por Jesus, um cristão. É o nome de família. Aqui nós temos o quê? Família Castro, família Soares, família Barros, família Araújo, várias famílias. É o nome de sua família. Honre o nome de sua família. Albuquerque é o nome da sua família. Na casa de Deus, entre o povo de Deus, nós temos um nome de família: cristãos. Tem gente que não quer usar mais não, sabia? Discípulo, querem chamar de muitas coisas. Discípulo é um nome bom, é bíblico. Mas cristãos, com esse nome nós carregamos
a identidade de Jesus em nós. Que desafio para mim e para vocês. Então, nós pecamos todas as vezes que manchamos o nome pelo qual somos chamados, o nome da nossa família. Nós também profanamos ou usamos o nome de Deus em vão quando usamos como um palavrão. Quando não usamos o nome de Jesus como um ponto de exclamação. Quando praguejamos, maldição, oh meu Deus, que diabos. E vários outros termos que, até repeti-lo, a fins didáticos, já corremos riscos de pecar. Precisamos lembrar que algumas pessoas pensam, precisamos lembrar que isso é pecado. Algumas pessoas pensam que isso é apenas uma forma de expressão, mas não é. É uma forma bem atualizada de profanar o terceiro mandamento. Além disso, nós usamos o nome de Deus em vão, como já citei anteriormente, endossando as nossas opiniões políticas, de modo que Deus se torne um mascote do nosso partido. Usamos o nome de Deus em vão, quando dizemos glória a Deus, ou louvado seja Deus, sem realmente dizer o que queremos dizer. Como se nós não quiséssemos dizer isso, e nós dizemos. É como assim, vou dar um exemplo. Num culto, daqueles que nós lemos de 1 Coríntios 14, 26, alguém dá uma notícia ruim, de que uma criança de 3 ou 4 meses, em Barra do Corda, foi estuprada. Glória a Deus. Vocês já assistiram isso? Vocês já ouviram muitas vezes essa incoerência? Eu estou dando uma péssima notícia para vocês. É verdade o que eu estou dizendo. Uma bebê de 4 meses, ou 3 ou 4 meses, foi estuprada em Barra do Corda recentemente. E o irmão diz, glória a Deus. Não estou entendendo. Você está usando o nome de Deus em vão. Você está usando o nome de Deus indevidamente. Você está pecando num culto. Nós usamos o nome de Deus assim muitas vezes. Nós também, irmãos, usamos o nome de Deus quando usamos adesivos ou slogan apenas para impulsionar nossas vendas. Fazemos de Deus, de Jesus, como se fosse alguém que vai fazer a propaganda de nosso negócio. Não podemos usá-lo em vão. Nós o tomamos em vão quando usamos a palavra para piadas. Muitas piadas sujas são contadas em nome de Deus, contando sobre Jesus, sobre o céu, sobre anjos. Coisas do céu, nome de Deus, usado em piadas. Em canções, músicos que fazem músicas com letras banais, fúteis, usando o nome de Deus em letras banais. Desonra o nome de Deus. Você gostaria de que seu nome estivesse estampado em todo lugar? Em toda letra de qualquer música suja? O nosso nome não é nem tão importante assim. Nós não queremos. Imagine o nome do sagrado de Deus. Os palmeirenses talvez façam isso aqui. Quando o seu time preferido faz um gol, o palmeirense ou flamenguista, para que o palmeirense não fique sozinho, diz assim, aleluia! Você já fez isso às vezes? É usar o nome de Deus. Sabe o que é aleluia? Glória a Deus. Glória a Deus, irmãos, a glória de Deus não pode ser confundida com nossas preferências, com as nossas coisas particulares. Deus não é para ser usado dessa forma, o nome dele não pode ser profanado assim.
mamãe que está presente aqui, vovó, talvez, quando aquela criança derramou o café, lembra o café que a criança derramou na roupa, antes de vir para a escola dominical, e você disse com um sorriso irônico, obrigado, Jesus. Com os dentes, obrigado, Jesus. Já fez isso? Quero lembrar a você. Você usou o nome de Deus em vão. Você pecou porque você está usando o nome de Deus, o nome de Jesus, para dizer uma coisa que você não queria dizer na verdade. Só algo que é muito comum entre nós. A criança é sapeca. Ela é mal criada às vezes. E quando ela faz uma traquinagem, você diz assim, é uma bênção esse menino. Ah, menino, uma bênção. É uma bênção, tem uma reticência. Bênção de Deus. Sabia? Quando você diz, é uma bênção, a gente sabe que a bênção, toda bênção vem de... Então é a forma diminutiva de dizer bênção de Deus. Quem nunca usou o nome de Deus em vão? Mas não é por isso que nós vamos sair daqui hoje dizendo, não tem jeito. Realmente a gente não tem jeito mesmo. A gente vai sair daqui se policiando, pedindo a Deus que nos ajude para que nós façamos as correções necessárias. Porque essa é a vontade de Deus. Mas eu quero finalizar essa parte de uso indevido que fazemos hoje. E a pior delas, a mais sutil e a mais comum de quebrar, o terceiro mandamento é no culto, na adoração. Nós cantamos uma música agora há pouco. Quero te obedecer mais, quero te amar mais. 4 vezes. Como é mesmo a música? Quero te amar mais, Senhor. Já viu que não dá para cantar, entendeu? Não canta. Prega mais ou menos, cantar não presta. Então 4 vezes. Quero te amar mais, Senhor. É isso mesmo que você está dizendo? Realmente é isso que você está me dizendo? Ou quando você sair daqui você vai pecar? Pense sobre isso. Eu não estou querendo te constranger aqui, eu quero que você entenda que a vontade de Deus para nós é que nós vivamos uma vida que o agrade, e a forma de agradá-lo também é não usar o nome dele em vão, inutilmente. Então, nós olhamos para a igreja hoje, nós olhamos para as igrejas hoje, e nós perguntamos, o que aconteceu com Deus? Cadê Deus? Porque enquanto estamos aqui ouvindo a palavra, tem gente aqui mandando mensagem para quem será? Que está assistindo alguma coisa, está pensando no que vai acontecer depois daqui, que não se concentra, que não consegue nem ao menos absorver nada da palavra, pecando na presença de Deus, cantando verdades musicais, mas mentindo na conduta. Olhamos para as igrejas de modo geral e parece haver tão pouco respeito e reverência para com Deus. Os idosos que estão aqui, os mais experientes, os mais maduros sabem disso. Olham para a igreja hoje e ficam perguntando, cadê o respeito para com Deus? Cadê a honra de Deus? Cadê a reverência para com o nome de Deus? Parece mais uma feira do que um culto. Os nossos trabalhos evangélicos. Não levamos mais a Deus, não levamos Deus a sério, não levamos mais. Deus não é um ser tão levado a sério como antes. Se um dia alguém perguntar para você quem é a pessoa mais importante da sua vida, você diz assim, Deus. Tem gente que é mais sincera, minha mãe.
É mais sincera. Não é correta, mas é sincera. Tem gente que não coloca nem Deus, porque na prática, Deus não tem sido o ser mais importante para nós. É verdade. Lamento dizer, mas é verdade. Não tem sido. Por quê? Porque não estamos levando a sério as coisas dele. Nós precisamos repensar sobre a adoração. Jesus repreendeu o seu povo ali no Novo Testamento, em Mateus. Se eu não me engano, Mateus 16, ele diz assim, eu não peguei o versículo, só peguei a frase. Esse povo me louva com os lábios, mas o seu coração está distante de mim. Distante de mim. Assim, nós desonramos a Deus e transgredimos o terceiro mandamento. Como é que está seu coração, meu irmão? Você que está aqui hoje. Seu coração está perto de Deus ou está distante dele? Seu coração está de bem com Deus ou longe dele? Nós precisamos lembrar que todas as vezes que nós cantamos com os lábios, mas com um coração distante, nós usamos o nome de Deus em vão. Finalizo mostrando as consequências da transgressão. Veja lá, Êxodo 20, volte. Por favor, o versículo 7. O texto diz, porque não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. O que Deus está dizendo é que aqueles que usam seu nome em vão serão responsabilizados. Os estudiosos chamam essa frase, porque ele não terá por inocente o que tomar seu nome em vão, é o meiose. Meiose é quando você diz menos, quando você quer dizer mais. É quando uma autoridade diz assim para alguém, se eu fosse você, não faria isso. Sabe que você cometer esse tal crime, você vai ter uma punição severa. Então a autoridade diz, se eu fosse você, eu não faria isso. O que ela está dizendo? Ela está dizendo muita coisa em uma pequena frase. Então Deus está usando exatamente aqui. O menos é dito mais do que as palavras usadas. Quando alguém diz, eu não farei isso se fosse você, ele está te avisando que a coisa é séria. Nós temos aqui muitos exemplos na Bíblia de quebra do terceiro mandamento. Levítico 24:11. Vamos lá, rapidamente. Levítico 24:11. Então, o filho da mulher israelita fez o quê? Blasfemou o nome de quem? Do Senhor. E o que aconteceu com ele? Levítico 24:11. O filho da mulher israelita blasfemou o nome do Senhor e o amaldiçoou, pelo que o trouxeram a Moisés. O nome de sua mãe era Selomite, filha de Dibre, da tribo de Dan. E o levaram à prisão, versículo 12, até que esse lhes fizesse declaração pela boca do Senhor. E aí você vai ver, logo em seguida, várias consequências disso. Nós temos também, irmãos, um exemplo
no Novo Testamento, quem se lembra do exemplo daqueles filhos de um senhor da igreja que usou o nome de Jesus em vão, e ele sofreu graves consequências. Vamos lá para Atos 19. Atos 19. A partir do 11, você vai ver que Paulo fez milagres extraordinários. E aí o versículo 13 diz assim: e alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor, Atos 19, versículo 13. Invocar o nome do Senhor Senhor Jesus sobre os possessos de espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Veja só o que ele diz. Esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhes respondeu: conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E o possesso de espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles, que desnudos e feridos fugiram daquela casa. Veja o que o Espírito fez, aquele possesso fez com aqueles homens. Eles quiseram usar o nome de Jesus para fins para usos pessoais. Aqui ele diz aqui para exorcizar, né? Usar para fins de exorcismo. E Deus mostra claramente que o nome de Jesus não pode ser usado indevidamente. Irmãos, graças a Jesus, os nossos pecados, eles foram perdoados. Os pecados que praticamos contra o nome de Deus, Ele perdoou todos, cravando-os na cruz. Então vamos louvar a Deus por Jesus, o nome precioso, que devemos usá-lo devidamente. Vamos orar e vamos nos preparar para a ceia do Senhor. Nosso Deus, nós clamamos pela igreja do Senhor nesta noite. Que o Senhor Deus bendito conceda graça à tua igreja para refletir sobre tudo o que foi dito aqui nesta noite. E assim a igreja do Senhor aprenda a honrar o teu nome da maneira como o Senhor quer, para os fins devidos. Guarda nossos lábios, Senhor, para não pecarmos contra Ti. Limpa nossos lábios para que nós não usemos esses lábios para xingar, para amaldiçoar as pessoas, nem mesmo ao Senhor. Ajuda-nos, Senhor, para que usemos a nossa boca para bendizer o Teu nome sempre e sempre. E aqueles que estão aqui nesta noite, que invoquem o Teu nome, que clamem a Ti por misericórdia, talvez acharão misericórdia, porque o Senhor é bom, e a Tua misericórdia dura para sempre, e cremos que é de geração em geração a Tua fidelidade. Louvado seja Teu nome, que nós, como igreja, e os nossos filhos, possam zelar pelo bom nome do nosso Deus, e principalmente
que zelemos pelo nome do Senhor em nossa conduta. Assim oramos em nome de Jesus.